Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Olha só quem o Mengão vai pegar no sorteio da fase de grupos da Libertadores, hein? O Flamengo caiu no grupo C, o Flamengo pega a LDU, Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Vamos juntos aqui analisar, ver o que a imprensa falou sobre o sorteio. Dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Gera uma expectativa muito grande, mas para mim, especialmente para os brasileiros, o sorteio mais relevante é aquele que vem depois, que define os cruzamentos e as chaves. E por que eu estou falando isso? Porque, em geral, os brasileiros, com a força que tem hoje, com o investimento que tem hoje, eles têm que fazer um certo esforço para ficar de fora da primeira fase. E olhando para os grupos sorteados, para as situações que os brasileiros estão em cada chave, eu afirmo que isso vale para todo mundo. A gente pode achar que, por exemplo, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras têm desafios do ponto de vista da logística maiores do que o do São Paulo. O do São Paulo tem menos problema de logística, talvez você considere um pouco mais complicado o grupo do ponto de vista técnico. Mas olhando para os adversários de todos eles, no fim das contas, eu acho que todos os brasileiros têm absolutas condições de avançar. Claro que o grupo mais complicado, acho que isso está escancarado aí, aqueles brasileiros que podem ficar mais preocupados em relação à possibilidade de não avançar, são o Internacional e o Bahia. Eu acho que ali você tem um grupo que, de fato, pode te complicar, até porque você já tem logo de cara 2 brasileiros. O Fortaleza poderia ter tido um grupo pior, né? Olhando para a possibilidade de cruzamento, porque o Fortaleza também era um brasileiro que não era cabeça de chave. Pega o Racing, que não é moleza, evidentemente. Pelo contrário, era pote 3. Exatamente. É isso. Ele podia pegar, né? Podia pegar um cabeça de chave, depois mais pegar um time chato do pote 2, o Estudiantes, por exemplo, né? E o Bahia, por exemplo. Imagina. Então, eu acho que assim, para o que poderia ser um grupo do Fortaleza, também não foi dos piores, o Fortaleza também tem chance de avançar. Então, eu acho que tá todo mundo, né, trabalhando direitinho, conseguindo render o máximo que eles podem render. Todo mundo tem totais condições de avançar. A questão, claro, é essa, é a questão da logística versus qualidade. Porque aí, né, você tem jogos chatos para Flamengo, Botafogo e Palmeiras do ponto de vista da logística, talvez um pouco menos esses mesmos jogos do ponto de vista da qualidade, mas numa análise geral, eu acho que há um equilíbrio, não só dentro dos grupos, mas assim, ao tentar medir forças esse grupo é muito forte, esse grupo é muito fraco, acho que de maneira geral existe um equilíbrio entre as forças dos grupos. Plihal mais uma vez com a gente. Plihal, São Paulo pegou no grupo lá o tradicional Libertad, pegou o Alianza Lima, que a gente vai falar até quando, né? É o time que eliminou o Boca, a gente vai falar. Não tem o Estevão, o Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que o Estudiantes é um adversário difícil. O Estudiantes é um time que tem o Alário, centroavante, contratou o Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino Thiago Palácio, né? Sim, 10, jogando muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? Joga pela direita, bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos 2 times que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes, 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Mas tá invicto no Campeonato Paraguaio. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja sempre um ponto a ser... E você vê que o Casares, ele elogia exatamente esse ponto. fato. Óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili Nascimento nesse momento.
LDU, vai lá em Quito, tem altitude ali, né? Uma altitudezinha um pouquinho, vai enfrentar um gigante. Né? 2.800. vai pegar um gigante. Tátira, já é uma viagem também. Chata, viagem longa. chata. E Central Córdoba. E aí, hein, Lili? William, estou aqui com o presidente do Flamengo, o BAP, vai falar com a gente agora sobre esse sorteio, né? Vimos aqui, então, o Flamengo no grupo C. Só repassando, então, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Tátira e Central Córdoba. O que falar sobre esse grupo, presidente? Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo tem que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com o Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram? Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então, acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora, a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então, eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas, então isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Valeu. Tá aí, William, o BAP, presidente do Flamengo, falando com a gente depois desse sorteio Flamengo no Grupo C. Muito bem, Lili. Daqui a pouco tem mais, hein? Agora, para falar sobre logística, deslocamento, né? Essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esse detalhe, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não, são só os enfrentamentos. Ô, William, a logística é fundamental. Eu brinco que, mas nesse planejamento que o Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar. O Chuquiruna. Real Potosí. O povo começou te provocando, Não, Calçade. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro de campo. É verdade. Mais feliz, eu vou ficar Esse felizão. é um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Posso sair, boa resposta. Não dá, né? Mas... assim, Bulo-bulo não te acho que empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo, então esse vai demorar para chegar em casa, né? É diferente, isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso, ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4, vai na Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas, não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho, não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui, né, dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo a temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas na vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro do grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes, você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes, vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América.
28 de maio. Com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clube já são 18 jogos. Mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores. 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, eu vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos. Em junho você tem 40 Metade do ano. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis, Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros que não tem 40, mas podem ter 36, 34. Já é muita então, coisa. é preciso saber se preparar para isso. Agora, com a grana que os clubes brasileiros injetam na Libertadores, é muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu Bulu. O Bulu Bulu, San Antônio Bulu Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para pegar o aviãozinho, porque é quase um time amador, né? Ele é um time que jogou a primeira divisão em 2021, primeiro ano, e agora está na Libertadores. É quase assim, saiu, desafiou o Galo e foi jogar Libertadores. Aliás, técnico brasileiro, né? O Thiago Leitão é um técnico. Então, são realidades completamente diferentes. Então, quem chega com grana e organização tem uma vida diferente. Mas eu achei, assim, grupos São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Aí de viagem. O Tajeres tem 9 jogos no Campeonato Argentino, 1 vitória, por Então, enquanto. mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque Palmeiras, eu acho que O do Palmeiras é muito chatinho, né? Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru e Paraguai. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando, etc. Ganha jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? Gatito saiu do Botafogo, é o goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes de entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, o Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. É um grupo que eu não vejo o Palmeiras perdendo muito ponto no caminho, não. Lili Nascimento falando com o Marcelo. Tá aí, nação, então esse é o grupo do Flamengo na fase de grupos, podemos dizer assim, da Libertadores. O Mengão vai pegar a LDU de Quito, Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Meus amigos, e aí? Na sua opinião, é um grupo que dá pra passar em primeiro? É um grupo difícil? Qual é a sua opinião? Eu acho que o adversário mais difícil pro Flamengo aí vai ser o LDU de Quito, né? O Flamengo vai ter que jogar ali um pouquinho na altitude, então uma logística um pouco mais complicada, então eu acho que é o adversário mais complicado. O Flamengo tem que fazer o maior número possível de pontos para poder ficar tranquilo quando jogar contra a LDU de Quito, né? Porque lá é complicado, um jogo bem complicado pro Flamengo, tem que ver o desgaste do Mengão também, porque vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então, cara, a gente tem que ver tudo isso, tem que analisar. A gente torce para não ter nenhuma lesão no Mengão. A volta do Pedro, quer dizer, tudo pode acontecer. O Flamengo tem time para jogar as 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil. Cara, o Flamengo tem um timaço. E nesse exato momento, o Flamengo tá uma máquina. A gente viu no Campeonato Carioca, claro, a gente viu o Flamengo em evolução no Campeonato Carioca, jogando, cada jogo melhorando. E a tendência agora, pegar adversários mais qualificados, é começar a melhorar ainda mais. O Felipe Luiz está praticamente invicto há quase 5 meses. Há 5 meses, se eu não me engano. A última partida foi aquela derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro no ano passado. E desde lá, meu amigo, o Flamengo não perde. Esse Mengão não perde. Então, a expectativa para o torcedor, para nós torcedores, é de que o Flamengo venha, assim, fazer uma excelente fase de grupos da Libertadores da América. A tendência é que o Flamengo se classifique para as oitavas de final. É um grande favorito, na minha opinião, ao título. Sem clubismo, eu tô falando para você. Na minha opinião, vendo o que o Flamengo está jogando nesse momento, o Flamengo é um grande favorito ao título, a conquistar o título da Libertadores da América. E aí, qual é a sua opinião? Coloca nos comentários, sua opinião é importantíssima.
A sua opinião é importantíssima aqui para o nosso canal, nós respeitamos se você discorda ou concorda. Então escreva nos comentários, deixe a sua opinião, tá bom? Porque é importantíssimo pra gente aqui. Mas é isso daí. Flamengo no grupo C, LDU de Quito, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Tá bom, nação? Obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo.